Bem-vindo a tutoriais online, neurologia e psiquiatria. A vertigem é uma ilusão de movimento da própria pessoa ou do ambiente que a rodeia. É um sintoma de longo espectro de doenças, desde benignas a potencialmente fatais. Na maioria dos casos, uma correta anamnese e um exame físico com identificação correta do tipo de nistagmo presente permitem rapidamente diferenciar os doentes que requerem um tratamento urgente ao identificar se a etiologia é periférica ou central. Uma vertigem severa pode ocorrer tanto numa lesão periférica como central, sendo que, quando o nistagmo é muito mais pronunciado que a vertigem, a etiologia é normalmente central. As causas mais comuns da vertigem são a vertigem posicional paroxística benigna, a neurite vestibular, a doença de Menier, a enxaqueca vestibular, o acidente isquémico transitório vértebro-basilar, infarto do tronco encefálico e uma isquémia ou hemorragia cerebelar. Na vertigem posicional, os episódios são recorrentes, mas breves, não durando mais que poucos segundos, e são precipitados pelo posicionamento ou movimento da cabeça. Numa neurite vestibular, temos apenas um episódio que se mantém até dias, podendo estar presente uma infecção viral ativa ou recente que pode estar a lesar o oitavo par craniano. No exame físico, vemos que a pessoa ou a sua cabeça tende a cair para o lado afetado. Na doença de Menier, os episódios são recorrentes e duram minutos a horas, tal como numa enxaqueca vestibular ou num acidente isquémico transitório vértebro-basilar. Mas na doença de Menier há um início espontâneo e podemos encontrar sintomas auditivos, como hipoacúsia, tinites ou otalgia. Ao passo que numa enxaqueca encontraremos uma história pessoal ou familiar de enxaqueca ou aura. No AIT vértebro-basilar, o episódio pode ser único em vez de recorrente e podemos encontrar outros sintomas neurológicos, como parésia, hipoestesia, dismetria, disfagia, disartria, diplopia, desequilíbrio, ataxia, entre outros. Estes sintomas neurológicos também se encontram presentes noutras lesões centrais em que há na história, tal como no AIT, fatores de risco cardiovascular, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, hábitos tabágicos e o doente é frequentemente idoso. Neste caso, a diferença é que num infarto do tronco encefálico e num infarto ou hemorragia cerebelar, o início é agudo, a vertigem persiste de dias a semanas, sendo que, num infarto cerebelar inferior ou da linha média, pode não haver qualquer outro sintoma neurológico para além do nistagmo e ataxia, ou então uma total incapacidade de andar sem cair. Se numa lesão central persistir dor no pescoço, podemos estar perante uma disseção da artéria vertebral. E uma etiologia central, num doente jovem sem fatores de risco cardiovascular, é mais sugestivo de esclerose múltipla. Quanto ao nistagmo, nestas três primeiras, o nistagmo é periférico. Nas últimas três, o nistagmo é central. E numa enxaqueca, pode ter características periféricas ou centrais. E quais são então essas características? Vamos rever. O sistema vestibular tem um papel fundamental na manutenção do olhar fixo durante os movimentos da cabeça através dos reflexos vestibulo-oculares. Se há uma lesão aguda vestibular unilateral, haverá uma assimetria na atividade vestibular que resulta num desvio lento dos olhos para fora do foco do olhar e que é seguido por um movimento corretivo rápido, novamente na direção do foco do olhar. Os olhos parecem bater no sentido do movimento rápido. Neste exemplo, temos um nistagmo para a esquerda, que é o sentido do movimento rápido do nistagmo. No nistagmo periférico, o desvio é unidirecional. O nistagmo nunca reverte a direção e ocorre para o lado não afetado. É um nistagmo horizontal, podendo apresentar uma pequena rotação. E a fixação visual, ou seja, se o doente fixa o olhar num ponto, tende a suprimir o nistagmo, porque o sistema nervoso central tende a adaptar-se à lesão vestibular. Quando se colocam os óculos de Frenzel, o doente fica com a visão enevoada, não conseguindo fixar o olhar. E então, o nistagmo fica mais pronunciado e assim visível para o examinador. No nistagmo central, pode haver uma mudança da direção do nistagmo e a fixação do olhar não suprime o nistagmo. Quanto a exames complementares de diagnóstico, numa vertigem posicional paroxística benigna, deveremos realizar a manobra de Dix-Alpike, que testa a canalitíase do canal semicircular posterior, que é a causa mais comum de vertigem posicional, tendo esta manobra 88% de sensibilidade. Realiza-se com o doente sentado e o pescoço em extensão, virado para um lado. O doente é rapidamente tombado para a posição supina, de modo a que a cabeça fica a pender sobre a beira da marquesa.
Mantém-se o doente assim por pelo menos 30 segundos, que é o tempo que demora até surgir o nistagmo caso exista lesão vestibular. Depois, o doente volta a ser colocado na posição inicial, sentado, o pescoço em extensão e observa-se durante outros 30 segundos, antes de se voltar a realizar a manobra, agora para o outro lado, começando com o pescoço voltado para o lado contrário ao primeiro. Para testar uma neurite vestibular, realiza-se o teste do impulso da cabeça. O doente, sentado, deve fixar o olhar num ponto distante, usando os seus óculos se os tiver. A posição inicial da cabeça será com 10 graus de desvio da linha média. Pede-se ao doente para relaxar e, num movimento único, rápido e imprevisto, roda-se a cabeça 15 graus para o lado oposto ao desvio inicial. Se não houver uma neurite vestibular, os olhos do doente manter-se-ão sempre fixos no ponto distante. Em caso de neurite, os olhos seguirão o movimento da cabeça, afastando-se do ponto distante e, de seguida, observa-se um movimento sacádico dos olhos novamente para esse ponto, indicando assim um déficit do reflexo vestíbulo-ocular no lado da rotação da cabeça, o que leva a crer haver uma lesão vestibular periférica no ouvido interno ou no nervo vestibular. Este teste tem uma especificidade de 82 a 100% e sensibilidade de 34 a 39% para distinguir uma disfunção vestibular de uma tontura não vestibular. Em caso de suspeita de doença de Menier, o teste de Rini-Weber e uma audiometria são aconselhados. Se a anamnese e exame clínico forem sugestivos de lesão central, dever-se-á realizar uma ressonância magnética ou, caso não seja possível, uma tomografia computurizada. Não referi aqui, mas nunca nos devemos esquecer de perguntar qual a medicação atual ou recente, pois medicamentos como a cisplatina ou aminoglicosídeos estão relacionados com uma vertigem vestibular e, por exemplo, a fenitoína está relacionada com toxicidade cerebelar. Muito obrigada! Para colocação de dúvidas ou sugestões, escreva para neuropsyctuton@gmail.com. Poderá subscrever o nosso canal do YouTube Tut On e ser informado de cada novo vídeo. Pode seguir-nos na página do Facebook Neurologia, Psiquiatria Tutoriais Online e acompanhar a página da Universidade do Algarve, separador Ensino, Mestrado Integrado em Medicina, Tutoriais Online. Obrigada.